Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Estamos no item Fatalidade e vamos estudar as questões 853, 853A, 854 e 855. Se você puder compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Não tem fins lucrativos. Sugiro que você veja o vídeo de ontem, se você está vendo a gente pela primeira vez, para a gente continuar o assunto, tá bom? Vamos lá. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não poderiam escapar à morte. Não há fatalidade nisso? Resposta: nada é fatal no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou outro, vós não podeis livrar-vos dele. 853A. Assim, seja qual for o risco que nos ameace, não morreremos se a hora não tiver chegado? Resposta: não, não perecerás. E tens milhares de exemplos disso. Porém, quando chegar a hora de tua partida, nada pode livrar-te dela. Deus sabe com antecedência por qual tipo de morte partirás desse mundo, e muitas vezes teu espírito também o sabe. Por isso, lhe foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela existência. Percebam que nós estamos no plano espiritual fazendo o nosso planejamento encarnatório e vamos escolher o gênero de morte. No vídeo de ontem eu dizia, por exemplo, na morte por afogamento de uma criança. Seria interessante você dar uma olhada lá. Nesse tipo de morte, o gênero de morte é trágico por meio de afogamento. Mas pode acontecer de várias formas. Você pode se livrar de uma situação aqui, mas vai acontecer outra lá. Por quê? A quantidade de fluido vital que nós temos já está no final. E o nosso livre-arbítrio pleno, lá no plano espiritual, determinou o gênero de morte. Nós determinamos lá e foi aprovado por Jesus aquele tipo de desencarnação, porque é exatamente aquilo que eu preciso para a minha evolução, para a minha adaptação às normas da lei divina natural. Certo? Então é isso que acontece. E só tenho esse gênero de morte escolhido lá porque tenho uma necessidade gigantesca de passar por isso pelo que eu plantei em vidas anteriores. Então eu não escolho o gênero de morte que eu acho bonitinho. Eu quero escolher uma morte de acidente. Pode ser acidente de trem, de avião, de carro, de bicicleta, de sei lá o que, de patins. Pode ser correndo e tem um amigo meu que fala trupica, né? Não fala tropeça. Então eu posso estar correndo e trupico no vãozinho do rejuntado e bato a cabeça no chão, percebe? Como Schumacher, por exemplo, Michael Schumacher, corredor de Fórmula 1, que andava 360 e poucos quilômetros por hora em Interlagos, por exemplo, na reta chegava a 367 e tudo mais, com um carro de Fórmula 1, estava esquiando, né, como se diz no interior, maiou a cabeça numa pedra, né? Uma velocidade muito menor. Se não fosse lá, seria no carro de Fórmula 1 como foi o Senna? Seria. E seria de acidente aquela situação que aconteceu com ele. É uma fatalidade? Não, é uma determinação no planejamento encarnatório dele, aprovado por Jesus e tudo certinho. Percebe? Então não é fatalidade. Mas aqui há uma situação interessante na 853A. Seja qual for o risco que nos ameace, não morreremos se a hora não tiver chegado? Não, não perecerás. Isso é importantíssimo nós sabermos também. Quando não é a hora, não é a hora, pronto, acabou. Por exemplo, tem 5 pessoas num carro, o carro capota, sofre um acidente, o carro capota várias vezes, morrem os 4 e o fulano não. Não era a hora dele, então ele não vai morrer. O gênero de morte que ele escolheu não é aquele. Por mais que ele estivesse no mesmo lugar que os outros, com afinidade com os outros e tudo mais, não era o gênero de morte que ele escolheu. Os outros escolheram aquele gênero de morte. Então não existe fatalidade nenhuma. Certo? Aí vem o sujeito e fala assim: nossa, Deus pôs a mão e salvou ele. E os outros 4? Deus não gostava.
É até ruim você falar um negócio desse, né? É um egoísmo tão ruim que você causa uma dor gigantesca no outro e é até complicado, porque, ah, nossa, meu filho não morreu porque Deus pôs a mão. E os outros ele não pôs. Ah, percebe? Como ficam as outras pessoas? Falam, nossa, Deus então tirou meu filho de mim, né? E a gente não pensa. Aí posta em redes sociais, livramento, Deus me tirou disso, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Planejamento encarnatório diferente. Pura e simplesmente isso, planejamento encarnatório diferente. Fábio, se alguém descarregar uma arma em cima de mim, eu não vou morrer? Se não for a hora, não vai. A bala não vai ser desviada, mas a visão da pessoa será turvada, você será intuído a se mexer para o lado certo para que a bala não atinja, as balas não atinjam pontos vitais cruciais e você não vai desencarnar. Há muitos casos, é só buscar no Google que tem muitos casos dessa situação, inclusive com descarregamento de arma de fogo. E por outro lado, a pessoa está sentada na sala da casa brincando, a criança está sentada na sala da casa brincando no Rio de Janeiro e uma chamada bala perdida atinge a pessoa. Se é para criança desencarnar daquela forma, para o sujeito desencarnar daquela forma, vai acontecer. Se não é, o guia espiritual intui a pessoa, até no cutucão mesmo, para a pessoa fazer assim e a bala passa reta. Estamos o tempo todo sob a guarda de um espírito que as religiões chamam de anjo da guarda e que o espiritismo chama de guia espiritual. Não nos esqueçamos disso. Não estamos ao Deus dará, estamos sob a proteção divina o tempo todo. Né? 854. Da infalibilidade, de novo, da infalibilidade da hora da morte, conclui-se que as precauções que se toma para evitá-la são inúteis? Resposta: não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o objetivo de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios para que a morte não ocorra. Bom, a gente falou sobre isso, né? 855. Qual é o objetivo da providência em fazer-nos correr riscos que não devem ter nenhuma consequência? Resposta: quando quando sua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste a fim de desviar-te do mal e tornar-te melhor. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do risco que correste, desejas mais intensamente ou menos intensamente, conforme a ação mais intensa ou menos intensa dos bons espíritos, tornar-te melhor. Retornando o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda está nele, pensas que escaparás da mesma forma a outros riscos e te entregas novamente às tuas paixões. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra da vossa fraqueza e da fragilidade de vossa existência. Examinando-se a causa e a natureza do perigo, vê-se que, quase sempre, as consequências foram a punição para um erro cometido ou um dever negligenciado. Deus assim vos adverte para que volteis, para que vos volteis vós mesmos e vos corrijais. Kardec faz uma citação aos tópicos, as perguntas 526 e 532. Nessas questões, por exemplo, a questão 526, Kardec, com as minhas palavras, Kardec pergunta: se o sujeito tem que morrer de uma queda e ele vai subir uma escada, os espíritos podem deixar o degrau podre para ele cair? Não. O guia espiritual dele pode sugerir que ele suba naquela escada sabendo que o degrau está podre e com isso ele caia e desencarne. Mas porque chegou a hora e isso está no planejamento encarnatório dele. Certo? Ao passo que se não está no planejamento encarnatório dele, o guia espiritual intui ele, inspira ele a não subir naquela escada porque está podre o degrau. Certo? Então não existe fatalidade. Existe livre-arbítrio. E aqui, por que então às vezes a gente, nessa questão que nós lemos, 855, por que às vezes a gente passa por perigo se não está na hora da nossa desencarnação, a gente não vai desencarnar com aquilo? Para acordar para a vida, em outras palavras. Então você tem um problema com açúcar, você tem diabetes.
E aí você não se trata e você come açúcar, você come amido. E aí a sua glicemia sobe uma barbaridade. E aí sobe, você passa mal, vai para o hospital, corre risco de morte, não desencarna, mas fica numa situação difícil, fica internado. Isso acontece uma vez, isso acontece duas vezes, é para a gente tomar vergonha na cara e parar de comer açúcar. Ou procurar um médico, ver se tem resistência à insulina, ver se precisa tomar insulina, ver como está o pâncreas, mudar a dieta, enfim, fazer alguma coisa. Acordar para a vida. Esse é o termo de hoje, né, 2023, que nós estamos gravando. Acordar para a vida. E fazer o certo em vez do fácil. São advertências que nós colocamos no nosso planejamento encarnatório, que essas advertências acontecem perto do nosso planejamento, do nosso balanço encarnatório ou no balanço encarnatório. Via de regra, o Fábio falou que todo mundo é assim. Não, via de regra, perto dos 30 anos, entre os 25 e 30 anos, nós fazemos o primeiro balanço encarnatório, para ver como é que está. E aí nós temos no nosso planejamento encarnatório, no nosso plano, determinadas situações, determinadas páginas extras que nós vamos passar desse planejamento encarnatório. Fiz o meu balanço, a coisa está feia, não cumpri um monte de coisa, me joga lá para a página 100, que tem um monte de situações que vão acontecer na minha vida, né? Um monte de avisos para eu acordar para a vida aqui e tomar boas decisões. E aí depois eu retorno o meu planejamento encarnatório normal. É quando a gente imagina que a vida virou de ponta cabeça, né? Na realidade virou de cabeça para cima. Virou para o lado certo, porque a gente estava muito perdido. E aí depois, em torno de cada 5 anos, a gente faz um novo balanço encarnatório, 35, 40, 45, 50, enfim. A gente vai fazendo esses balanços encarnatórios, porque não adianta eu ter um plano encarnatório se a gente não faz um balanço para ver como é que está. Para corrigir as direções que eu preciso ir, não é? E quando a coisa está muito feia, a gente dá uma desviada para uma página mais difícil, passa por um monte de situações e aí volta para o planejamento anterior, planejamento normal. Nada é por acaso. É uma grande tolice alguém que fala assim: olha, eu não acredito em Deus, eu acho que tudo que existe aí do universo, desde o Big Bang, que surgiu tudo, que o universo começou a se expandir, as estrelas se formando, o corpo humano tomando essa forma dificílima, muito rara no universo, né, com esse sistema à base de carbono e tudo mais. Isso aí foi o acaso que fez. Tá, você está chamando Deus de acaso então, porque dá o nome que você quiser, porque tem que ser uma coisa inteligente. O acaso, como nós conhecemos pelo dicionário que significa acaso, não tem inteligência para criar um negócio desse, né? Enfim, precisamos começar a acordar para a vida, não, um termo interessante, acordar para a vida e começar a entender que tem uma inteligência suprema, uma causa primária de tudo isso que rege os nossos destinos, que a única fatalidade, como eu disse no primeiro vídeo sobre fatalidade, é que nós seremos perfeitos. Fora isso, nós temos o livre-arbítrio, mas colhemos ipsis literis, colhemos exatamente, absurdamente, exatamente aquilo que nós plantamos. Ou seja, vivo hoje reflexos do meu passado, criando, desenhando como vai ser o meu futuro, numa dádiva divina chamada presente. É isso. Amanhã a gente continua falando sobre fatalidade. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.